E aí, gente linda, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaciele Lima e hoje eu vim trazer mais um vídeo cheio de conteúdo, cheio de orientações que vai agregar e muito conhecimento para vocês, desde que você coloque em prática tudo que for passado aqui para vocês. Eu tenho certeza que os resultados irão ficar ainda melhores. Vamos lá então? Hoje vamos falar sobre cobertura de brancos. Sim, é muito importante quando a cliente ela chega na nossa cadeira, a gente saber de forma exata como executar aquele trabalho, tá? Levando em consideração que cobertura de brancos, pessoal, não é apenas fazer uma mistura da base com a OX de 20 volumes. Quer saber por quê? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você irá se surpreender com o conteúdo passado aqui para vocês através desse vídeo. Então, antes da gente compartilhar esse conteúdo, é importante você entender o porquê que nasce o cabelo branco. Pessoal, o cabelo branco ele é a perda da melanina, certo? A melanina é a responsável por dar cor ao nosso cabelo. Então, o melanócito, que é a célula que produz a melanina, com o passar do tempo ela passa a morrer e aparece então aí os indesejados cabelo branco. E não é de hoje, pessoal, que a luta contra o cabelo branco, a luta da mulherada, né, contra o cabelo branco, não acontece de hoje não, já vem desde aqueles tempos mais antigos, né? Datado aí em 1200 no Egito Antigo. Então, é muito importante o profissional da beleza ele saber executar a técnica correta para a total cobertura de brancos e fidelizar assim as suas clientes, tá? O branco ele pode aparecer por diversos fatores, está relacionado aí à genética e ao estresse. Por que, Jaciele, você diz ao estresse? Porque, pessoal, no momento que a gente está muito estressado, gera aí a oxidação. Então, o que acontece? O nosso organismo, ele passa a liberar água oxigenada, tá? A água oxigenada, através do estresse, ela é liberada ali no nosso organismo. Então, a água oxigenada é o que clareia a melanina, por isso, tanto branco aí na tua cabeça, ok? Vamos lá, então. Então, para entendermos melhor sobre cobertura de brancos, é importante a gente levar em consideração 6 pontos importantíssimos, ok? Antes de compartilhar esse conteúdo com vocês, esses 6 pontos, eu já peço que, por gentileza, se inscreva no canal, curte esse vídeo, comenta, se sinta à vontade também para compartilhar. Isso é muito importante para a gente e ajuda, né, as plataformas digitais a entregar a mais pessoas. Vamos lá, pessoal. Então, a gente precisa entender que quando a gente fala de cobertura de brancos, 6 pontos importantíssimos a gente deve levar em conta, ok? Então, pessoal, o primeiro ponto é a porcentagem de brancos, ok? Segundo ponto que a gente deve levar em conta é a cor natural. Terceiro, fundo de clareamento. Fundo de clareamento. Fundo de clareamento. Quarto, neutralização. Isso é importantíssimo e faz a total diferença. Neutralização. O branco, pessoal, obviamente, né? O branco e a altura da cor. Ok, pessoal, a altura da cor. Tá bom? Então, fazendo aí esse diagnóstico, tá? Do branco, da cor natural, fundo de clareamento, neutralização,
o branco e a altura da cor no momento em que a sua cliente está sentada na cadeira, tá? A gente precisa avaliar de fato o que a gente vai fazer para solucionar o problema que está ali apresentado no cabelo da cliente. A gente vai fazer então um rascunho para saber exatamente o que vai utilizar na hora de executar a cobertura de branco. E sabe aquele arquiteto que ele avalia, ele planeja, primeiro ele anota, ele faz o seu planejamento para só então depois executar o trabalho? Dessa mesma forma, nós profissionais da beleza também devemos nos preparar antes para só pegar no cabelo da cliente quando a gente souber realmente tudo aquilo que a gente vai utilizar, tá bom? Então a gente vai resolver essa questão assim. Cor natural, tá, pessoal? Cor natural. Cor natural. Altura de tom. A cor de desejo que a cliente quer, tá? A volumagem da OX, da oxidante, certo? A cor e o fundo de clareamento, certo? Então vamos imaginar que acabou de chegar uma cliente aqui na cadeira. Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação muito comum que a gente recebe frequentemente no salão. A cliente que chegou, ela tá com uma cor natural 5.0, tá? Do meio para as pontas, ela tá com a altura de tom 7 e 8, 7 e 8 de algumas mechinhas na ponta, certo? E a cor de desejo, pessoal, que ela quer é uma cor natural 7.0, tá? Então, o OX, a cor e o fundo de clareamento nós vamos resolver daqui a pouquinho, certo, pessoal? Então, levando em consideração que ela tem 50% de brancos, nós vamos ver como vamos cobrir o cabelo branco dessa cliente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Na hora da cobertura de brancos, a porcentagem de brancos influencia na hora da gente fazer a mistura na cumbuca, na hora da fórmula? Se tem 50% de branco ou se tem, por exemplo, 20% de branco ou 75% de branco, a gente vai mudar a quantidade ali na fórmula? Hein, pessoal? O que vocês acham? Comentem aí pra mim, certo? Então, a fórmula independe da porcentagem de branco. O correto é usar sempre 50% de base mais 50% de cor de reflexo. Por que, Jaciele? Deixa eu explicar para vocês. Porque se a cliente ela tem 75%, 20% e você vai diminuindo aqui na quantidade da base, pode acontecer duas coisas, certo? Se você coloca mais de 50% de base e coloca menos reflexo, o fundo de clareamento que vai revelar nesse cabelo pode trazer aquele efeito alaranjado, que é muito comum por causa do erro da quantidade, certo? Se você coloca mais reflexo e coloca menos base, em qualquer situação, independente se vai ter 50% ou 70% de branco, o que é que pode acontecer? Transparência no branco. Então, o correto é sempre meio a meio, 50% de base e 50% de cor de reflexo, que vai ser suficiente para cobrir os brancos e para o reflexo, a cor de reflexo, trabalhar na questão de fundo de clareamento e neutralização. Ok, pessoal? Entendido até aí? Jaciele, a cor natural, o que ela determina na cobertura de branco, né? E como ela determina o volume da OX para a gente executar esse trabalho? Gente, determina sempre. Por quê? Porque na questão da cobertura de branco, quando ela tem cabelo natural, né?
ainda junto com o branco, após a aplicação da coloração, vai ser revelado ali um fundo de clareamento, certo? Então, a gente precisa entender que não apenas 20 volumes é quem vai fazer esse trabalho. Por quê? Porque a gente precisa resolver a situação do fundo de clareamento e, se preciso, fazer a sua neutralização, tá certo, pessoal? Então, a cor natural encontrada aqui no cabelo também vai determinar a volumagem correta de oxidante que a gente vai escolher para executar esse trabalho. Vocês lembram daquela regra, pessoal? 10 volumes de peróxido de hidrogênio, 20, 30 e 40 volumes, falando obviamente de cabelo natural. Aquela regrinha diz que 10 volumes clareia até um tom, 20 volumes clareia até 2 tons, 30 volumes clareia até 3 tons e 40 volumes clareia até 4 tons. Então, a cor natural determina a volumagem que a gente vai escolher para executar esse trabalho. Vamos ver, pessoal, qual será? Ela está numa altura de 5 e está pedindo uma cor natural 7. Então, a gente conta a partir do 5. Então, 5, 6, 7. A gente precisa clarear 3 tons. Qual OX que clareia 3 tons? 30 volumes. Então, aqui a gente já sabe que tem que trabalhar com a OX de 30 volumes. Então, aqui cai por terra realmente, né, aquela crença que as pessoas acham que cobertura de brancos tem que ser feita apenas com 20 volumes. E, na verdade, não é assim, pessoal. A gente tem que levar em consideração principalmente o cabelo natural que essa cliente tem, tá bom? Para que a OX seja ideal para chegar no fundo de clareamento que a gente precisa para entregar aquela cor de desejo, certo? Por exemplo, se aqui eu aplicasse com OX de 20 volumes, não tinha como a gente alcançar essa cor de desejo 7. Vamos ver por quê? Eu gostaria que vocês entendessem que se você escolhe a volumagem errada e trabalha apenas com 20 volumes, o que é que a regra diz, se tratando de cabelo natural? Que 20 volumes ele clareia até 2 tons. Então, nesse caso aqui do exemplo que foi dado, não seria possível, porque nós contaríamos a partir do 5 que ela está. 5, 6, 20 volumes clareia 2 tons. Então, a gente só ia conseguir chegar num fundo 6 e não ia atingir a cor de desejo que a cliente quer. Então, é muito importante sempre levar em conta a cor natural, certo? Então, pessoal, se tratando de fundo de clareamento, a gente precisa levar em consideração o que a cor natural vai revelar de fundo de clareamento, para que a gente faça o quê? Possa neutralizar esse fundo. Nesse caso, como a gente alcançou um fundo 7, nós sabemos que o fundo 7 é o alaranjado, né? E a neutralização, ela acontece através das 3 cores primárias, vermelho, azul e amarelo. No fundo laranja, nós já temos o quê? O vermelho e o amarelo, que cria o laranja. Então, o que está faltando? A cor azul. Então, além da base, 50% da base que nós vamos usar, que é 7.0, nós precisamos acrescentar 7.1, porque o 1, pessoal, representa o azul e vai fazer a neutralização desse fundo alaranjado, revelando a base pura e neutra que a cliente ela está pedindo, ok? Mais OX de 30 volumes, certo? Então, tem que ser levado em conta fundo de clareamento, neutralização para uma excelente cobertura de branco. Já se olha que o branco
significa aqui? Por que ele é tão importante? Porque você precisa colocar a quantidade exata para a total cobertura de brancos, que é 50% de base. Porque se aquela fórmula ela vai cobrir um branco, pessoal, ela vai cobrir até 50 mil, 100 mil brancos, tá? Ela tem o poder para isso. Nós não te aconselhamos a você colocar menos, mas o correto é sempre 50% de base e 50% de cor de reflexo, tá? Jaciele, o que a altura da cor tem a ver? Muito importante também essa dica, essa orientação. Porque se você quer atingir 5 tons de clareamento, você sabe que não é possível com as oxidantes, apenas com o peróxido de hidrogênio e a coloração. Ela não tem força para isso, porque ela clareia até 4 tons em cabelo natural, ok? Então, se você sabe que clareia 4 tons e a cliente ela tá te pedindo, ela tem a cor natural 4.0 e tá te pedindo um tom 9, você sabe que não será possível chegar nessa cor de desejo. Por quê? Porque o fundo de clareamento é quem vai determinar a cor natural. Então, se ele só alcança um fundo 7 e ela tá te pedindo uma cor de desejo 989, não adianta, a altura da cor não vai ser a cor final. É preciso sempre a gente respeitar. Se está no fundo de clareamento 7, trabalhe com 7.7, 7.1, 7.3. Respeite sempre a altura de tom fundo de clareamento, ok? Então você faz essa misturinha e aplica aqui na raiz dela, que está aproximadamente 3 centímetros, tá? E para você solucionar a questão do comprimento, que está na altura de tom 7 com um pouquinho de mecha 8, você vai usar o 7.0 mais 7.1 mais OX de 10 volumes. Por quê, pessoal? Porque nesse caso a gente precisa de apenas depósito de pigmento, certo? Já é um cabelo que está na altura de tom alta 8, então a gente precisa apenas depositar o pigmento para igualar essa cor. Então você pode primeiro aplicar na raiz e rapidamente você já aplica comprimento e ponta e deixa agir na mesma pausa, ok? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas orientações, vai fazer total diferença no teu dia a dia, tá bom? Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal. Beijo e até breve!